Professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire está chegando com a coluna Painel e a pergunta é a seguinte: o PSDB vai mesmo ser incorporado por outro partido, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia Renata, bom dia Vitor, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Olha, essa é a pergunta muito interessante, a pergunta que não quer calar, sabe por quê? Quem já foi o PSDB, né? O PSDB foi criado por Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, lá na redemocratização, ali em 1988. De lá para cá, assumiu a presidência da República 2 vezes com Fernando Henrique Cardoso e foi o maior adversário do PT, disputava aí a proeminência, digamos assim, nacional, ou seja, o principal partido do país ao lado do PT. Mas e hoje, onde está o PSDB? Embora tenham 3 governadores, inclusive Raquel Lira, o PSDB está para se tornar parte de outro partido. A gente chama isso de incorporação. Porque tem 2 formas de fazer isso. Ou você tem uma fusão, que ocorreu com o PSL e o Democratas, e aí viraram um terceiro partido, União Brasil, ou você tem a incorporação, que é quando um partido é dissolvido dentro de outro. E sabe quem disputa esse espólio, digamos assim, do PSDB? O MDB e o PSD do Gilberto Kassab. Só que tá uma guerra nos bastidores enorme para saber qual dos dois consegue levar. Quem está decidindo isso é a direção nacional do partido, que além dos governadores, né, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, que estão nessa direção nacional, também tem o Aécio Neves. E aí, quem não lembra do Aécio Neves, deputado federal por Minas Gerais, já foi candidato do partido à presidência da República, chegou na trave, bateu na trave, né? Mas provavelmente para onde Aécio colocar o partido é para onde ele vai. E aí o MDB está fazendo suas apostas, o PSD de Kassab também, porque quem conseguiu o PSDB leva 3 deputados, leva alguns senadores e leva também toda essa história. Porém, não deixa de ser uma página da história do Brasil que vai ficar ali para a memória. Provavelmente o PSDB vai ser incorporado e não vai ser fusão. Enfim, foi um sonho de verão do Mário Covas? Bem, aí a conferir, vamos aguardar o que é que vai ocorrer com o PSDB. O ninho dos tucanos vai ficar vazio? Vai ficar vazio. Ou vai ser absorvido por um outro ninho, vai ser um ninho maior, com outras espécies. Outras espécies. Agora, vai levar deputados, senadores, vai levar dinheiro de fundo partidário. 3 governadores. 3 governadores e tem já essa herança é boa. Tem uma pressão aí para que essa definição saia e internamente, né, professor? O que se fala é para março, né? Tem para março, justamente porque eles querem o partido que incorporá-lo quer realmente se reorganizar, porque também tem que fazer acordos nas estaduais e nas direções municipais também. Não deixa de ser um país continental, né? Então é muito acordo, muita discussão, mas o PSDB caminha para a sua extinção. Agora, Renata, um outro assunto aqui para o professor comentar. Toda vez que a gente tem uma incursão da polícia em favelas, né, a gente tem a discussão sobre os direitos humanos, né, como que essa entrada, que precisa ser enérgica para combater os criminosos, não traz impacto para a população que vive naqueles locais. A população de bem, né? Pois é, e isso está agora em discussão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, né, que está à frente desse julgamento, foi suspenso, inclusive, né, professor? Em que pé está essa situação? Como que isso vai alterar a dinâmica do trabalho da Polícia Militar nesse tipo de ação nas comunidades? Olha, boa questão, Vitor. O nome disso ganhando até um nome, gente. ADPF das favelas. ADPF é um tipo de ação que você entra no Supremo Tribunal Federal. E ela está sendo discutida desde 2019, já passou por várias fases, só que agora chegou o julgamento final. E no julgamento final, o relator é o Edson Fachin. E o que ele colocou? O governo do Rio de Janeiro propôs um plano justamente para incursão, como a gente diz, na entrada nas favelas em operações policiais. O Edson Fachin concordou com as partes e discordou de outras. Como ele é o relator, né, os outros ministros podem concordar com ele ou discordar dele. Ele falou que há um estado inconstitucional da segurança pública do Rio. Ele disse que está preocupado justamente com a letalidade da polícia em relação às pessoas inocentes ali envolvidas só porque moram ali. E no meio da discussão ocorreu uma situação interessante. O Alexandre de Moraes pediu palavra, interrompeu Edson Fachin e disse: olha, gente, a gente aqui no STF não podemos entender que a polícia vai entrar lá sem armamento. É preciso entrar com armamento pesado.
Aqui fecha aspas as palavras do Xandão. Lembrando que o Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança Pública. Então ele vem nessa ideia. A questão é que o Fachin concordou com as situações, como eu falei, e discordou de outras. Mas o que é que ele quer? O que é que ele falou no relatório dele? Por exemplo, que os policiais têm que ter câmeras na câmara corporal, que também precisa ter ambulâncias acompanhando as operações para salvaguardar a vida das pessoas que eventualmente sejam atingidas, né? Ele pediu algumas dessas medidas, pediu outras, e vamos ver agora o restante dos votos dos ministros. Só que tem um detalhe, como você lembrou, foi suspenso e daqui a umas 3 semanas a um mês deve voltar para a pauta. O voto do Alexandre de Moraes já deu para entender, vai ser por manter as operações policiais, mas com algum controle. Vamos ver os outros ministros. Eles também estão sofrendo muita pressão. Gilmar Ferreira Mendes, ministro do STF, reclamou disse que a mídia está dizendo que o STF, de algum modo, é o responsável pela dificuldade da segurança no Rio, e ele questionou isso, disse que não é. O Barroso também foi nessa linha. Mas, por hora, julgamento suspenso, e vamos ver, daqui a umas 3 semanas ou um mês, volta para a pauta do STF. Essa é uma discussão importante, tão importante que o governo do Rio entrou e a Prefeitura do Rio de Janeiro também entrou na ação, justamente para ver como regularizar essas medidas. É isso. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. WhatsApp Cidade 998788099.0